Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Agradeço pela honra de hoje estar à frente desse trabalho. Eu quero sempre aqui apresentar, já há algumas semanas tem sido insistido para que eu participasse da terça-feira. Uma semana eu estava em Campo Grande, a outra semana, agora, final, terça-feira passada, teve o velório do esposo da irmã Cida. Essa terça-feira também parece que culminaria de eu não poder participar em função dessa situação a qual a irmã Vilma me expôs no grupo hoje, né, relacionado à enfermidade da minha mãe. Então, louvado seja Deus por tudo isso. E o tema escolhido para essa noite é acrescentando fé à nossa fé. Diante de tamanhas adversidades, muitas vezes até pequenas, e nós tratamos tal adversidade como motivo, então, de nossa fé se ficar provada ser tão pequena. O apóstolo Paulo, falando a respeito e justamente exortando o seu filho na fé, Timóteo, jovem, na sua primeira epístola, diz assim, Paulo, na primeira carta de Timóteo 1, verso 19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, quando Paulo traz essa experiência a Timóteo, e Timóteo, na inexperiência, iniciando a sua carreira cristã, tendo tido como pilar, como base sólida da questão familiar, sua mãe, sua avó, e a sua predisposição em trilhar caminhos retos, caminhos justos. Então, Paulo fala das adversidades que Timóteo poderia defrontar. E nessa epístola, Paulo dedica a Timóteo em vários aspectos, mas que eu quero me demorar esse verso 19, falando a respeito da necessidade de nós conservarmos a fé, conservarmos a boa consciência. E o apóstolo já traz, então, a Timóteo uma ala em que não se preservou a boa consciência. Não se preservou a fé genuína. E, consequentemente, naufragaram, diz aqui a sequência desse verso, naufragaram na fé. Toda a experiência do povo de Deus, mais remotamente trazendo a experiência da retirada de Israel do Egito, um povo que havia sofrido por 430 anos sob a jurisdição de uma nação idólatra, a qual Deus a honra mediante o seu servo José, mas que, com o passar do tempo, os sucessores daquele império foi se esquecendo desses benefícios que Deus outrora trouxera àquela grande nação. E Deus, então, agora chama o seu servo Moisés para que retirasse o povo dele daquela terra de servidão. Muitos e muitos anos, gerações após gerações. É maravilhosa aquela experiência em que, nesta promessa, José diz que quando ele saísse do Egito, que mesmo que ele não tivesse vivo, mas que levasse os seus ossos. E assim toda essa experiência acontece. Eu gostaria de me demorar um pouco na página 128 do livro História da Redenção, falando a respeito dessa perspectiva de livramento e a necessidade do exercício da fé diante das provas, diante
dos livramentos que o povo de Deus, naquela ocasião, passaria. E depois, as manifestações das murmurações, Deus se revelando passo a passo, e mesmo assim, nós vemos um povo israelita incrédulo, falto de fé, e assim sempre buscando desonrar a Deus. O ponto marcante para nós, nesse assunto que eu quero abordar, é justamente a dupla experiência que cabe a nós, que já vivemos pós todos esses sucessivos acontecimentos. Nós vamos estudar a experiência de um povo que aguardava o Messias. Nós já não aguardamos o Messias, nós já sabemos que ele veio, nós já exercemos fé no poder salvador, diretamente, não mais na simbologia do Cordeiro, mas o peso que há sobre esta geração é duplamente maior do que a geração que nós vamos ler essa pequena experiência. Diz assim: os filhos de Israel viajavam pelo deserto e por 3 dias não puderam achar boa água para beber. Sofrendo com a sede, murmurou o povo contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Maravilhosa essa experiência que nós lemos através da história sagrada, e o povo trilhando já 3 dias sem água, murmuram para Moisés, e Moisés fala com Deus, e Deus então dá a devida orientação. Deus querendo provar a eles que se Deus tirara-os do Egito, de uma terra da servidão, de escravidão, de geração pós geração, por 430 anos, será que Deus não livraria de uma sede? E Deus dá essa prova. Transforma aquelas águas amargosas em águas doces. E Deus agora começa a fazer um trabalho de recuperação com esses que outrora se distanciaram tanto do conceito divino. Então agora Deus literalmente provava a cada experiência, a cada passo. Haviam passado já pelo Mar Vermelho, haviam visto o poder de Deus atuando, mas a fé parecia difícil de acrescentar fé a esta fé. Quando eu cito a nossa experiência duplamente nessa geração, é que nós lemos a história sagrada e, de repente, nos flagramos por surpresa diante de uma adversidade, diante de uma prova, vemos a nossa impotência e, até certo ponto, queremos desesperar. Eu tive essa experiência nessa noite, nessa madrugada, e eu falando comigo mesmo, né? Como que eu vou agir diante dessa experiência, vendo a mãe desmaiada, né? E se sentindo impotente, em desespero, e eu cobrando de mim. Mas e a fé salvadora nesse momento? De que ela serve? Então foi
praticamente a noite, a madrugada toda acordada, e eu refletindo naquela experiência que eu estava passando, né? Vendo quão frágil é a vida, o sopro da vida, a fragilidade em que ele se manifesta. O apóstolo diz que é como um vapor que aparece e logo se desvanece. No sepultamento do esposo da irmã Cida que tivemos na terça-feira passada, e na oportunidade de fazer, então, o culto fúnebre, lembrando que há poucos dias tínhamos estado juntos ali com ele. E ele com todos os seus projetos e todas as suas perspectivas, e de repente nós vemos ali agora mudo, não mais poderia responder por si próprio, e as pessoas ali ávidas, cada um dentro do seu raio de influência, inúmeras pessoas participando daquelas palavras de despedidas, e muitas vezes falta palavras para nós. Falta a palavra porque, na verdade, nunca foi o propósito divino passar por aquela experiência. E a única diferença que nos coloca em relação aos demais seres viventes é o que o apóstolo Paulo nos diz. Que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Porque nós não somos como aqueles que não têm esperança. Quão sábias são essas palavras do apóstolo Paulo? Quão sábias são essas palavras? Aqui Deus fala para Israel, porque eu sou o Senhor que te sara de todas as enfermidades. Não precisais temer as enfermidades que ocorreram no Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que coisa maravilhosa. E assim segue essa experiência. Então diz assim: os filhos de Israel mostraram possuir um mau coração de incredulidade. Não estavam dispostos a suportar as durezas do deserto. Quando depararam com as dificuldades do caminho, consideravam-nas como impossibilidades. Sua confiança em Deus falhava. E eles não viam antes si coisa alguma senão a morte. Olha só que coisa impressionante. Deus agindo maravilhosamente através de Moisés, até a última praga, a morte dos primogênitos, o filho de cada um daqueles que cumpriram, sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue deste nos umbrais da porta, e que comeram aquela carne daquele cordeiro pascual, com ervas amargosas, com os lombos cingidos, com cajado na mão, pronto para partir. Viram Deus poupar os seus primogênitos. Deus livrá-los da morte. Mas agora, nessa trajetória, só viam a morte na sua trajetória. Ou de fome, ou de sede, sempre dessa maneira. E é nesse aspecto que eu quero trazer para a nossa experiência no presente tempo. Jesus já dissera que nós não devíamos ficar ansiosos quanto ao dia do amanhã, o que havemos de comer, o que havemos de beber. Mas muitas vezes somos flagrados, preocupados com esse dia do amanhã. Semelhantemente aos israelitas, parece que nós estamos num deserto sem alguém que nos guie. E aqui Deus fala, Deus condiciona que se obedecerdes os meus estatutos, os meus juízos, obviamente que essa condição, ela só pré-existia
porque havia uma fórmula exata para que nós pudéssemos viver dessa maneira. Lá nos dias dele, era a oferta do sacrifício, já foi ensinada na saída, no comer o cordeiro pascual. Isso aconteceria agora até que esse verdadeiro cordeiro viesse para o cumprimento em sua simbologia. Diz-nos assim mais: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxesse a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Então, nós vemos aqui que toda a fé de Israel se baseava integralmente pela vista. E a pergunta que muitas vezes nós não fazemos e que devemos fazer: aonde é que está baseada a minha fé? Será que é só pela vista? Em todas as experiências do povo de Deus, Deus deu fatos concretos, provando que ele está na direção, e também deu provas de adversidade, onde unicamente pela fé poderíamos, então, subsistir. Eu, no sábado passado, conversando com o irmão Mário Lúcio, e falando exatamente dessas particularidades, eu falei: nós gostamos e é mais fácil andarmos como lá em 44, por assim dizer, pela vista. Tinham 18 de abril, depois tiveram 22 de outubro. Estava tudo dentro da expectativa, andando pela vista. Mas quando agora necessariamente passam por uma prova e unicamente pela fé poderiam permanecer ou cair, até certo ponto, no olhar humano, parece que Deus agiu de maneira injusta, para tamanho despertamento, e agora, de repente, ser motivo de galhofa, ser motivo vamos assim dizer, de ignomínia. Mas o justo, dizia a palavra de Deus, viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Na experiência a qual a irmã White conta, naquela visão, a qual ela mergulha e pega lá do fundo do rio água cristalina e sacia sua sede. Naquele mesmo sonho, diz que Tiago White, então, pediu para que ela pegasse um copo. E qual não foi a surpresa? Ela disse: eu não posso fazer isso por ti. Você tem que mergulhar e adquirir a sua experiência pessoal. É nessa linha de raciocínio que é preciso, na nossa experiência religiosa, acrescentarmos fé à nossa fé. É nas reprovações e na conscientização dos nossos erros é que possamos, então, poderemos galgar novos passos. Semelhantemente a Abraão, que não creu na palavra de Deus, quando a ele e a Sara fora feita a promessa. E ele acabou aceitando o conselho da esposa, mas teve que passar por uma prova mais difícil. Mas Abraão acrescentou fé à sua fé. Abraão tomou cuidado de nem falar com a sua esposa que Deus houvera agora pedido o seu único filho. Já o filho
da velhice, porque Sara poderia criar obstáculo, poderia querer ajudar o cumprimento da promessa, novamente, como fizeram na primeira experiência. Na página 128 do mesmo livro diz assim: a incredulidade e a murmuração dos filhos de Israel ilustram o povo de Deus ora sobre a terra. Muitos olham para o Israel passado e se maravilham de sua descrença e contínua murmuração, depois de o Senhor ter feito tanto por eles, dando repetidas evidências de seu amor e cuidado. Acham que não deviam ter se mostrado ingratos, mas alguns que assim pensam, murmuram e se queixam ante coisas de pequena consequência. Não se conhecem a si mesmo. Deus os experimenta com frequência e prova a sua fé com pequenas aflições. E eles não suportam a prova melhor do que fez o antigo Israel. Diante dessa pequena experiência, diante das pequenas adversidades, muitas vezes até temos consciência de que falhamos, mas nós não devemos só ter consciência de que falhamos. É preciso não falharmos, é isso que é acrescentar fé à nossa fé. É preciso eu dominar o meu ímpeto, é preciso eu dominar o desespero quando ele quer aparecer na minha vida. É preciso eu dominar meu ímpeto quando sou tentado justamente naquilo que no passado eu já saí vencedor, aonde Satanás tentará nos derrubar, nas mais variadas formas em que ele quer nos apresentar, é aonde nós tivemos fraqueza no passado, é que ele quer trazer isso com força para que nós venhamos a ceder. Diz aqui, muitos têm suas necessidades presentes supridas. Mesmo assim, não confiam no Senhor para o futuro. Manifestam a incredulidade e caem no abatimento, no desânimo, em face a necessidades antecipadas. Olha só como é que nós ficamos aqui. Nós já sofremos com o dia do amanhã, se viermos passar necessidade. Olha, Deus está suprindo todas as coisas para o dia, não está faltando nada, mas está dizendo aqui que muitas vezes tem uma ala que está sofrendo antecipado. Quando surgem dificuldades, ou eles são postos em aperto, quando sua fé e seu amor a Deus são provados, recuam do sofrimento e murmuram o meio escolhido por Deus para purificá-los. Se o amor não se prova puro e perfeito para suportar tudo. Cada um de nós temos as nossas provas. E aonde nós reprovamos, nós não precisamos ser reprovados novamente. É preciso nós acrescentarmos fé à nossa fé. É preciso nós sentirmos a nossa falibilidade e acorrer justamente àquele que disse: a minha graça vos basta. E dentro desse escopo é que conclui assim: a fé do povo de Deus, a fé do povo do Deus do céu, deve ser forte, ativa e perseverante. A prova das coisas que se esperam. Então, em sua linguagem será: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, pois ele me tem tratado generosamente. Generosamente, é assim que Deus tem tratado para conosco. Assim que Deus tratou com Israel lá antigo. Generosamente. Deus nos separou do mundo, assim como separou Israel.
do Egito. Deus nos deu as gemas das verdades para as últimas gerações. Também deu verdades que eram necessárias para aquela época. E muitas vezes estamos esquecendo de tamanha generosidade e estamos, então, encalhados em pequenas provas. Aonde a fé deve olhar acima disso, para as coisas que não se veem, mas para as coisas que se esperam. Que Deus possa nos abençoar. Essas são as palavras que preparei para essa noite. Que a bênção, a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um dos irmãos nessa noite. Amém.